Os chás são muito legais porque eles têm bastante propriedades sem oferecer um valor energético. O valor energético ele é importante, claro, sem dúvida, a gente não vivemos sem energia. Mas no caso dos chás podem ser muito bem auxiliares porque eles podem nos ajudar com saciedade, com diurese, com ingestão de líquido, sem nos dar caloria. Para quem está querendo emagrecer, por exemplo, é um alimento fantástico. E ele é o 10º da nossa lista dos top 10 melhores alimentos do mundo. Agora, sabe o que você pode fazer de melhor aí? Clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Essas duas atitudes aumentam muito a chance de todo dia ter um vídeo eternamente, enquanto eu durar. Então o consumo de chás não é que é um milagre, tá, pessoal? Eu falo isso direto para os meus alunos. Não é um milagre, mas é uma coisa que você pode colocar que é 100% benéfica à sua saúde e pode ajudar em tirar a retenção de líquido, melhora o funcionamento dos rins, do fígado, etc. Não é um milagre, mas é um poderoso grupo de alimentos. E aí você pode ver qual chá se adequa mais para o seu caso. Então, por exemplo, eu não vou treinar e fazer um chá que tenha passiflora, chá de maracujina. Não, isso é um chá mais noturno. Eu vou tomar antes de dormir, com camomila, para ajudar a relaxar. Posso usar um chá verde durante o dia para me deixar um pouco mais desperto, sem exagerar muito na cafeína, colocar umas catequinas para dentro e tudo. Maravilhoso, aí vai se adequar mais durante o dia. O chá verde durante a noite é ruim, vai me dar cafeína, vai me dar diurese, eu vou acordar para ir no banheiro, eu vou ter um péssimo sono. Então existem diversos chás, mas no geral é seguro dizer que todos os chás são muito bons para a saúde. O nosso número 9 é uma fonte de gorduras, e ao contrário do que o pessoal pensa, as gorduras são essenciais para a nossa dieta, inclusive para você perder gordura corporal, fazer manutenção do perfil lipídico, LDL, HDL, LDL colesterol ruim, HDL colesterol bom, L de ladrão, H de herói. Você não vai esquecer mais qual que é o colesterol bom e qual que é o colesterol ruim. E nesse sentido nós vamos falar sobre o azeite extra virgem, que é uma das melhores fontes de gorduras insaturadas, que são as gorduras de origem vegetal em prioridade. E o azeite ele ficou muito popular, pelos seus efeitos benéficos, é comprovadamente a gordura que mais se converte em testosterona, de forma mais fácil. Não quer dizer que você vai se entupir de azeite e a sua testosterona vai ficar igual de um fisiculturista, mas é comprovadamente a gordura que mais se converte em testosterona, e por isso que se tornou muito favorito em termos dos fisiculturistas. O sabor também é muito agradável. Então o nosso número 9 é o azeite extra virgem. O número 8 é um alimento que as pessoas acham que dá barriga, que engorda, e pessoal, isso não é verdade, tá? O número 8 é o feijão. O feijão é um alimento extremamente completo. E ele vai ter carboidratos de índice glicêmico dos mais baixos que você vai encontrar. Então é excelente para a melhora da sensibilidade à insulina, fator determinante para o ganho de massa muscular e perda de gordura corporal. Uma grande fonte de fibras. Se você já juntou A com B, fibra e baixo índice glicêmico, ou seja, poder de saciedade muito grande. Por isso que você se sente estufado, porque ele fica no estômago por muito tempo. Mas isso é bom numa dieta de emagrecimento. Não dá uma dilatadinha e tal. Sim, mas você fica sem fome, então é um excelente alimento. E além de tudo, ele é rico em proteínas. Ah, não tem proteína vegetal. Pessoal, a proteína vegetal ela é boa, tá? Ela tem uma baixa digestibilidade, é verdade. Mas o feijão das leguminosas é uma das que mais vai encontrar fonte de proteína. E você pode ajudar isso para complementar na sua dieta, caso você não seja um vegano. Então, dos 2 gramas quilo por dia, 1,6 é interessante que seja animal ou de alto valor biológico, por exemplo, no caso da soja. E esse 0,4 a 0,6 extra pode ser vegetal sem problemas. Então o feijão é um excelente alimento. Doutor, e por que fisiculturista não come feijão? Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, fisiculturista feijão. Você vai encontrar o porquê, mas não tem nada a ver com atrapalhar a estética. O nosso número 7 já é um alimento favorito dos fisiculturistas, que é o peixe. Por que o peixe é excelente, pessoal? Por que não frango e carne? Frango e carne também são bons. Só que o peixe ele vai ser um degrau acima, porque ele vai fornecer uma proteína do mesmo valor biológico do frango e da carne, então beleza, tudo certinho, só que ele fornece gorduras boas, ômega 3, coisas que você não vai encontrar no frango e na carne. Não quer dizer que a gordura do frango e da carne vai te matar, que é péssima para a sua saúde. Mas, se você pode escolher entre gorduras saturadas e fontes de ômega 3
você vai escolher fontes de ômega 3. Então o peixe ele é considerado um degrau acima. Muitas pessoas também têm problemas, principalmente com carne vermelha, para prender intestino, digestão mais lenta. O peixe já é uma coisa muito mais leve, então a digestão dele é muito mais fácil. O grande lance é que peixe se torna bastante enjoativo para a maioria das pessoas na prática, e por isso não é tão utilizado, mas é um excelente alimento. O nosso número 6, não poderia faltar uma fruta, não é mesmo? O abacaxi. Então o abacaxi tem um baixo índice glicêmico, melhora processos digestivos, por isso que fisiculturista também gosta bastante de abacaxi. Muito comum dieta de fisiculturista ser assim, batata, peixe e uma fatia de abacaxi. Alguma coisa, uma fatia de abacaxi. E melhora bastante o processo de digestão, coisa que é muito exigida de um atleta. Uma excelente fruta, hidrata, tem vitamina C, etc. E tem esse benefício a mais do processo digestivo. Número 5, o brócolis. Excelente fonte de fibras de baixa densidade energética. Outro excelente alimento para se ter numa dieta de emagrecimento, porque vai te dar fibras, isso te dá saciedade e não prende o seu intestino e te dá pouca caloria, e te dá um grande nível de saciedade. Inclusive, algumas pessoas que exageram no brócolis têm até diarreia de tanta fibra que ele tem. Já é o teu caso? Já comeu muito brócolis que deu uma soltada? Escreva aqui nos comentários para a gente ver o quanto popular é isso. Um dia comi 1 quilo e me caguei inteiro. E se não fosse tudo, ele tem um fitoquímico chamado indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol ele tem efeitos antiestrogênicos, então ele abaixa um hormônio feminino. A gente não deve zerar o hormônio feminino, tá? E você também não vai conseguir isso comendo brócolis. Mas o indol 3-carbinol tem esse poder e isso é bom porque normalmente quem está com um processo de obesidade, etc., tem o estradiol mais alto, porque a gordura secreta estradiol. E aí você diminui o estradiol do seu corpo e por diminuir, isso favorece uma queima de gordura mais fácil, porque estradiol alto dá uma limitada e abaixa a testosterona. E aí você consegue subir um pouco da sua testosterona, novamente, igual o azeite. Então não é que você vai consumir brócolis e sua testosterona vai ficar gigante. Mas entende quando você tem uma boa dieta? Então você consome azeite, você consome brócolis, você consome aquilo, isso. E aí tudo vai trabalhando para que a sua testosterona aí sim tenha um salto interessante e fique num nível bom. É muito comum pessoas assim de 40 anos falar assim, olha, eu vou fazer uma reposição hormonal porque minha testosterona já era. Não, tá, mas espera aí. O que você fez pela sua testosterona até agora? Não, eu fumei, bebi, não pratiquei exercício, nunca comi nada saudável. Sua testosterona vai ser baixa. Com 20 anos já vai ser baixa. Agora, você pega uma pessoa de 40 anos que se cuida, a testosterona dela é show de bola. Então, cuidado a atribuir os malefícios da vagabundice à idade. A gente tem gente de 40 anos que é muito melhor do que 20. Melhor do que isso, nós temos pessoas de 45 anos que estão melhores do que quando tinham 25. Porque aqui tinham boas condutas e aqui tinham condutas ruins. Número 4, o café. O café é excelente também, assim como os chás. Então melhora a queima de gordura, a tensão, tira a retenção de líquidos. Só que o grande problema do café é o seguinte. Nós temos aqui uma divisão. Essa dosagem é a legal. E cada pessoa tem a sua dosagem legal. Se você consumir menos do que isso, tudo bem. Você só não vai ter os melhores benefícios. Se você consumir mais do que isso, você começa a ter os efeitos aversivos. Justamente o contrário. Então aqui, ó, aqui é bom, melhora a disposição. Para cá eu vou melhorando menos, mas ok. Daqui para lá eu pioro minha disposição de novo. Então é como se fosse assim, ó. Então faz aqui um traço, editor, vamos ver se tá bom. Então é como se fosse assim, ó. Pouca dosagem, vou aumentando a dosagem, aumentando. Cheguei no ápice. Vou subir mais a dosagem. Vou subindo mais a dosagem, minha disposição vai caindo. Meu humor. Pô, vai melhorando o meu humor, libera catecolaminas, eu vou ficando empolgado, animado. Eu começo a ficar ansioso, depressivo. Então, dosagem da cafeína, se você exagera, é muito mal para a saúde. Se você toma uma quantidade bacaninha, legalzinho, que a maioria das pessoas vai se dar muito bem com mais ou menos 200 mg por dia, benefícios à saúde. Número 3, sim, soja. Tá? Soja é um excelente alimento, pessoal. Rico em proteínas de quase alto valor biológico. Quanto é o valor biológico da soja, Leandro? 78. Tá. Quanto que é o valor biológico do frango? 80. Então tá quase lá. Alto valor biológico, tá? A literatura nutricional atual considera alto valor biológico. Fonte de fibras, e é bastante. Carboidratos de baixíssimo índice glicêmico. Legal. Gorduras boas, tá presente. Então soja tem de tudo. Temos que tomar cuidado com soja transgênica? Ainda que, né, tem esse consenso e tal, melhor evitar.
Então, compra uma soja que não seja. Tanto eu não gosto de soja, não vou colocar, acho que é besteira, porque aumenta o hormônio feminino. É direito seu não colocar soja na dieta. Não que obrigatoriamente tenha que ter. Agora, dizer que aumenta o hormônio feminino, não, isso já é ultrapassado, isso é antigo. Então pesquisa lá, ginastas que comem soja. Joga lá no Google Acadêmico, vai ver essa pesquisa. Tem diversas outras mostrando que não aumenta hormônio feminino, certo? Então, soja é um excelente alimento de fato. E o nosso número 2 é o ovo inteiro. Pessoal, o ovo inteiro, eu sei que é besta falar, mas pensa que dali vai sair uma vida. Então, imagina, lá tem tudo, tá? Lá tem basicamente tudo, tá? Não vai ter vitamina C, é verdade. Mas ali tem muita coisa, como proteínas de altíssimo valor biológico, a saber dos alimentos naturais, sem ser com intervenção, por exemplo, whey protein, né? Isolado, hidrolisado. Mas em termos de alimentos, como vem na natureza, veio assim da natureza, o ovo é onde a gente vai encontrar o maior valor biológico. Nós temos ali fontes de gorduras boas, um pouquinho de gordura saturada. Gordura saturada não é um problema. Você não precisa excluir da sua vida, só não pode exagerar. Mais ou menos 30% da sua ingestão de gorduras saturadas não tem nenhum tipo de problema. Mas se você precisar limitar as gorduras, claro, em excesso, você pode consumir só a clara do ovo. Mas valeria mais a pena tirar outra fonte de gordura da dieta e manter o ovo inteiro para que não haja desperdício nem de um lado e nem de outro. Mas o ovo, olha, é um alimento nota 1000. E o nosso número 1, o leite materno. Então o leite materno é bom, né? Não precisa falar nada. A criança se desenvolve super rápido só consumindo leite materno. Então, leite materno é um dos melhores alimentos do mundo. Quando a gente fala no leite adulto, aí começamos a ter divergências, né? Então, por exemplo, a lactose. Pessoal, para quem tem lactase, que é uma enzima que quebra a lactose, não muda nada. Vai sofrer o processo digestivo como qualquer outra coisa. Agora, Leandro, eu não produzo muita lactase. Beleza, aí é diferente, aí é mal. Alergia à proteína do leite existe? Existe. Você é alérgico? Não, eu sou. Mas como é que você sabe? Porque tem exames que você pode fazer em relação aos alimentos que você tem alergia. Muito legal você fazer um exame desse. Se não é o teu caso, tranquilo de novo. Não tem, mas tem gordura. O leite desnatado não tem gordura. O que mais que tem lá? Vitamina A, D, E, K, cálcio. Tem muita coisa boa no leite. O leite é um excelente alimento. Ah, Leandro, mas gato não toma leite. Desculpa, isso não é argumentação que a gente possa discutir. Então, o leite é um bom alimento. Novamente, não que você tenha que ter na dieta. Leandro, não acredito. Então, olha só. Eu fiz um vídeo aqui, tudo sobre o leite, tá? Então, certinho, se a lactose engrossa a pele. O que tem no leite? Tem isso, nessa quantidade. Isso aqui faz isso aqui faz aquilo. Não tem como errar, tá? Tá tudo nesse vídeo aqui. Dá uma assistida, que o leite pode ajudar muito você na dieta.